Boas pessoal, hoje vou fazer uma pequena aula sobre a dieta hipoglicídica, também designada por low carb, na perda de massa gorda. Espero que gostem. Bom, para quem não sabe, a glicogênese é a síntese do glicogênio. E o que é o glicogênio? O glicogênio são as nossas reservas de hidratos de carbono, que tanto existem no fígado como também no músculo. Numa situação de restrição de glícidos ou hidratos de carbono, os nossos níveis de insulina, que é uma hormona, estão mais reduzidos. E, por este motivo, vai haver uma diminuição da atividade de uma enzima, designada por glicogênio sintetase, que é a enzima-chave no processo de glicogênese. Por este motivo, este processo de glicogênese não vai ser favorecido e vai haver um aumento da glicogenólise, que é a quebra desse mesmo glicogênio, que vai ser estimulado pelas hormonas contrarreguladoras da insulina. Ou seja, em baixa situação de glicose, temos uma diminuição da insulina e um aumento dessas hormonas, que são o glucagon e a adrenalina, que vão então estimular ou favorecer a glicogenólise, a quebra do glicogênio. A neoglucogênese nada mais é que a síntese de glicose a partir de substratos que não são os glícidos. Pode ser tanto de aminoácidos provenientes do tecido muscular esquelético, também pode ser oriundo do lactato e também do glicerol. A glicogenólise hepática e a neoglucogênese têm a função de manter a glicemia estável, dado que existem outros tecidos que são exclusivamente dependentes de glicose, sendo o fígado o fornecedor, digamos assim, da glicose para esses tecidos, em particular os eritrócitos e algumas células cerebrais. Quais são os efeitos fisiológicos da insulina? Sabemos que a insulina é uma hormona que a sua secreção é potencializada pelo consumo de hidratos de carbono. E esses hidratos de carbono vão então aumentar as concentrações de glicose no sangue e a insulina vai ser então produzida e libertada pelo pâncreas. O aumento da insulina inibe a neoglucogênese, ou seja, a síntese de glicose a partir de outros compostos que não são hidratos de carbono. Por isso é que é dito que os hidratos de carbono têm o efeito poupador das proteínas, dado que, ao elevarem a insulina, vai haver uma atenuação do catabolismo, ou seja, da utilização dos aminoácidos do tecido muscular esquelético para serem convertidos em glicose. Bom, aqui podemos reparar em algumas funções da insulina. Ela tanto estimula a lipogênese, já vamos ver mais à frente, mas é a síntese de ácidos gordos. Também estimula a síntese proteica e queria que prestassem atenção à inibição por parte da insulina da lipólise e da oxidação de gordura. E podemos pensar o seguinte: será que ao reduzir os níveis de insulina com um consumo mais moderado, baixo de hidratos de carbono, vamos oxidar mais gordura, certo? Mas será que isso vai se refletir em maior perda de massa gorda? Já vamos ver daqui a pouco. Metabolismo durante a restrição de glícidos. A insulina, como nós vimos, ela inibe a lipólise, que nada mais é que a quebra dos triglicéridos, que são compostos por um glicerol e 3 ácidos gordos. A insulina, ela inibe a enzima lipase hormone sensível, ou LHS, que é a enzima crucial para que haja então essa quebra de triglicéridos. Em período de jejum, essa enzima é estimulada pelas hormonas contrarreguladoras, em particular o glucagon, cortisol e o GH. E durante o exercício físico, ela é estimulada principalmente pela adrenalina. Bom, a lipogênese é um processo em que há síntese de ácidos gordos a partir de glícidos e proteínas, embora esta última via das proteínas seja menos favorecida. Ou seja, quando há um grande consumo de hidratos de carbono, as nossas concentrações séricas no sangue de glicose vão aumentar. E vai ocorrer toda uma cascata no fígado que vai se desenrolar e vai culminar na síntese de triglicéridos, ou triacilglicerol. Estes triglicéridos de seguida vão ser transportados por uma lipoproteína, VLDL, até ao tecido adiposo. A insulina vai então estimular também uma enzima,
chamada lipoproteína lipase, que vai então quebrar os triglicéridos que estão presentes na lipoproteína VLDL em 3 ácidos gordos e glicerol, que vão então ser depois captados e reesterificados até triglicéridos. Bom, qual é a diferença entre lipólise e oxidação de ácidos gordos? Estas imagens ilustram muito bem as diferenças entre os dois processos, porque são vias totalmente distintas. A lipólise é a quebra do triglicéridos em ácidos gordos e glicerol. Enquanto que a oxidação nada mais é que a geração de energia, ou seja, a formação de energia a partir desses mesmos ácidos gordos. Já vamos ver com mais detalhes essas duas reações. Bom, a lipólise, tudo começa quando as hormonas contrarreguladoras, em particular o glucagon, liga-se ao receptor de membrana no adipócito. Isso vai ocorrer então aumento das concentrações de AMP cíclico dentro da célula, como podemos ver agora, e vai haver um aumento da atividade de uma enzima, a proteína quinase A. Como o nome indica, a quinase vai fosforilar, e neste caso vai fosforilar a lipase hormona sensível, que vai desenrolar no quê? Na quebra dos triglicéridos até 3 ácidos gordos e glicerol. Esses ácidos gordos depois vão para a corrente sanguínea, onde vão ser transportados pela albumina até aos tecidos que seja necessário serem oxidados, esses ácidos gordos, e gerar energia. A beta-oxidação é um processo que consiste inicialmente na remoção gradual de fragmentos de 2 carbonos dos ácidos gordos e esse acetil-CoA formado vai então para o ciclo de Krebs, onde irá formar o NADH e o FADH2, que vão posteriormente para a cadeia transportadora de elétrons, ou seja, transportam esses elétrons, que vão formar então o ATP. E nós podemos pensar o seguinte: se esta via da beta-oxidação, ou seja, a oxidação dos ácidos gordos, culmina na produção de ATP, será que, quando não há necessidade de produzir energia, será que esta via vai ser favorecida? Será que eu vou estar a produzir energia quando não há necessidade para tal? Bom. E posto isto, podemos colocar a seguinte questão: sempre que ocorrer lipólise, ocorrerá a oxidação dos ácidos gordos? Sabemos que, ao baixar os níveis de insulina, a lipólise e os ácidos gordos livres em circulação aumentam. No entanto, isto não significa que a sua oxidação seja superior às necessidades energéticas, dado que, quando não há necessidade de produzir energia, por exemplo, quando não há prática de atividade física, esses ácidos gordos provenientes da lipólise podem ser reesterificados nos hepatócitos, ou seja, nas células do fígado. Ou seja, a elevada capacidade de realizar a lipólise, a quebra desses triglicéridos, nem sempre é acompanhada pela oxidação de ácidos gordos, ou seja, a queima da gordura, digamos. Isto ocorre com maior destaque em indivíduos obesos, dado que, devido à resistência à insulina, a insulina não vai exercer a sua função normal de inibir a lipólise, ou seja, a lipólise vai ser muito estimulada, vai haver muita quebra dos triglicéridos e muitos ácidos gordos livres em circulação. Contudo, não havendo necessidade para tal, não se vai formar ATP proveniente da oxidação desses ácidos gordos no interior da mitocôndria, sendo o destino final deles o quê? A reesterificação hepática no fígado ou também até mesmo no tecido adiposo. Como podemos ver aqui, uma boa analogia que explica de forma simples o facto de uma maior oxidação lipídica não originar necessariamente uma maior perda de massa gorda é a seguinte: eu ganho dinheiro todos os meses e não é por isso que eu sou rico. O que interessa é o saldo final. Saldo esse que parece variar consoante o balanço lipídico ao longo das 24 horas. Não podemos avaliar apenas o que sai do adipócito, através da oxidação, mas também o que entra. Logo, mesmo havendo um aumento da oxidação dos ácidos gordos, se eu compensar isso com um maior aporte de gordura proveniente da alimentação, ou seja, eu estou numa dieta hipoglicídica, eu vou oxidar mais gordura. Só que se eu também ingiro mais pela alimentação, pela dieta,
E se a minha ingestão energética for superior ao que eu gasto, a perda de gordura não irá ocorrer. Além disso, como já vimos, a insulina não é absolutamente necessária para formar a reserva de ácidos gordos provenientes da alimentação nos adipócitos, ou seja, nas células da gordura, que representam a maior percentagem de lípidos armazenados nestas células. Bom, posto isto, mensagens que devem ficar, que são: lipólise e oxidação são processos distintos, como vimos há pouco. Nem sempre ocorrem os dois em simultâneo, como, por exemplo, na obesidade, na resistência à insulina. Isso é um facto, porque a resistência à insulina não vai fazer com que a insulina não haja de forma funcional, ou seja, a sua ação de inibir a lipólise não vai ser estimulada. E sabemos então também que a lipólise não acompanhada de oxidação pode repercutir em acúmulo de gordura, como já vimos também há pouco. Além disso, muito se questiona sobre o cardio em jejum. Será que é superior para queimar gordura? Bom, já vimos que oxidar mais gordura no momento específico do dia não significa maior perda de massa gorda. O que interessa é o saldo final, é o balanço total lipídico das 24 horas. Por isso, mesmo que eu treine em jejum de manhã, por exemplo, se eu à tarde compensar com maior aporte de gordura e a minha ingestão energética for superior, eu não perco massa gorda. Ou seja, muitas vezes esquecemos deste fator aqui, o fator tempo. Ou seja, não é por eu queimar gordura no momento X do dia que eu vou ter maior perda de massa gorda. É um processo crónico que acontece a longo prazo. O emagrecimento é um processo contínuo. Mas afinal, eu sempre ouvi dizer que as pessoas quando cortam nos hidratos perdem sempre peso. Bom, porquê é que será que isto acontece? Quando o consumo de glicídios diminui... Não, primeiro, o glicogênio muscular, como eu disse, temos glicogênio tanto no músculo como no fígado. O glicogênio muscular tem maior quantidade em valores absolutos, porque a massa muscular é bastante maior do que o fígado, e armazena 400 a 500 gramas de glicogênio, enquanto no glicogênio hepático temos de 70 a 100 gramas. Sabemos também que, por cada 1 grama de glicogênio formado, são arrastadas 3 a 4 gramas de água. E o que é que podemos pensar então? Que, quando o nosso consumo de hidratos de carbono diminui, o que acontece? As nossas reservas de glicogênio vão ser utilizadas, vão ser depletadas, vão ser gastas. E ao serem gastas, o que é que vai acontecer também? Vai ser libertada água. Ou seja, essa água vai ser eliminada. Portanto, essa perda de peso rápida acontece pelo quê? Perda de líquidos. Além disso, a insulina tem também uma função antinatriurética. O que é que isto quer dizer? Ela aumenta a reabsorção de sódio no tubo contornado distal dos nossos rins. Ou seja, com uma dieta low carb, em que a insulina vai estar mais baixa, devido a uma menor disponibilidade de glicose, vamos então ter o quê? Uma menor reabsorção. E ao ter uma menor reabsorção de sódio, uma menor retenção de sódio, o que é que vai ocorrer? Vai haver uma maior excreção de sódio, que é o oposto. E ao haver uma maior excreção de sódio, o que acontece? A água é sempre arrastada por consequência. Ou seja, essa água vai ser mais eliminada na urina. Estes são os dois mecanismos fisiológicos que explicam que a perda de peso inicial na dieta low carb é principalmente água. Que é totalmente diferente de perder gordura, que é o que nós queremos, é emagrecer, é diminuir as reservas de ácido de tecido adiposo. E normalmente as pessoas focam-se muito em números na balança, contudo a balança não diferencia a origem do peso perdido. É importante monitorizar sim o peso, de vez em quando, 2, 3 vezes por semana, mas aquela obsessão pela redução do valor na balança nem sempre significa emagrecer. Porquê? Como já vimos, queimar gordura, ou seja, oxidar mais ácidos gordos, não tem correlação com maior perda de gordura.
porque a preferência por um substrato é definida pela sua disponibilidade. Por exemplo, se eu dou mais hidratos de carbono pela alimentação, o meu corpo vai utilizar essa via principalmente. Eu vou oxidar mais glicose. Se eu der mais gordura, ou seja, ácidos gordos, pela dieta, como é o caso de uma dieta cetogénica, em que a restrição de glícidos vai ao extremo, ou seja, a restrição de hidratos de carbono é muito abrupta, vou ter o quê? Uma maior gordura a ser ingerida, mais gordura a ser ingerida, e mais gordura também a ser utilizada, oxidada. No entanto, se os ácidos gordos que provêm da alimentação também aumentam, ou seja, se eu ingiro mais ácidos gordos, eu queimo mais gordura, mas também mais é direcionada para o tecido adiposo, proveniente da dieta. Ou seja, não podemos olhar apenas para o que sai, mas também para o que entra nos adipócitos. Por isso é que o fator-chave para o emagrecimento é o déficit energético. Bom, e para provar que eu não estou a dar a minha opinião, que os estudos reforçam isto mesmo, este estudo comparou então uma dieta hipoglicídica, ou baixa em hidratos de carbono, com uma hipolipídica, com o mesmo déficit energético. Aqui temos a composição de macronutrientes em porcentagem, de lípidos e glícidos. A azul temos então a hipoglicídica. E aqui a libertação e produção da insulina. Este gráfico está negativo, ou seja, este aqui na dieta hipoglicídica, houve uma menor secreção de insulina. Que aqui está representada pelo peptídeo C, que é um produto da produção da síntese endógena da insulina. Ou seja, aqui podemos ver que na dieta hipoglicídica, como era esperado, houve uma menor secreção de insulina. E o que acontece também? Se houve uma menor secreção de insulina, houve uma maior oxidação de ácidos gordos, como uma das funções fisiológicas da insulina é mesmo inibir a oxidação de gordura. Contudo, será que essa maior oxidação de gordura levou a uma maior perda de massa gorda, que é o que realmente interessa? E a resposta é não. Neste caso até foi o oposto. Uma dieta hipolipídica, como podemos ver, houve uma maior perda de massa gorda. Claro que isto também depende da sensibilidade à insulina dos indivíduos no estudo. Ou seja, indivíduos que têm uma maior sensibilidade à insulina talvez se beneficiem mais de uma dieta mais rica em hidratos de carbono. Neste caso eram pacientes com obesidade, ou seja, que se calhar até beneficiam mais de uma dieta hipoglicídica, mas, como podemos ver, a dieta hipolipídica levou a uma maior perda de massa gorda nestes indivíduos. Mas devemos sempre avaliar a tolerância aos hidratos de carbono de cada indivíduo para saber qual é que é, entre os dois tipos de dieta, claro, qual deles é que pode ser mais útil. Como é que funcionam as dietas na moda no emagrecimento? Há uma premissa básica que todas as dietas, seja jejum intermitente, dieta cetogénica, elas têm de cumprir obrigatoriamente para que ocorram resultados a nível da perda de massa gorda, que é o déficit calórico, que é quando a ingestão energética é inferior àquilo que nós gastamos, seja em atividade física, seja em atividade espontânea do dia a dia. Bom, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, podem escrever nos comentários. Eu vou tentar responder. E espero que gostem, que tenham gostado. E para a próxima vez será um novo tema. E podem sugerir sempre que quiserem novos temas, que eu estou sempre de ouvidos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.